Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, né? Dessa vez nós vamos falar sobre mapas e plantas. Bom, para começar, a gente precisa saber o que é um mapa, o que é uma planta, qual a diferença entre essas duas representações. E vamos lá, é fácil, é só uma questão de observação. Os seres humanos sempre sentiram necessidade, né, de registrar ao longo da história não só os fatos históricos, mas também os lugares pelo qual eles passavam, visitavam, né? Eles passaram a conhecer após, né, as grandes navegações, vamos dizer assim, eles ganharam o mundo. Houve, né, alguns autores chegam a falar que foi o comecinho da globalização, porque foi quando os seres humanos, por exemplo, os europeus, eles tiveram contato com outros povos. Alguns autores acham que globalização, isso é meio polêmico, né? Seria um processo mais recente, né, do século XX, quando os meios de comunicação, de transporte, né, pela sua rapidez, provocaram, né, essa conexão, essa interação no mundo. Bom, mais polêmicas à parte, vamos voltar aqui para a nossa linguagem cartográfica. Bom, os mapas. Quando nós falamos de mapa, né, a palavrinha mapa, nós estamos falando de uma representação de um determinado lugar, de uma área, né? Pode ser um estado, um país, um continente ou o planeta todo, o mundo todo, não é? Quando nós falamos de uma planta, nós estamos falando de uma superfície, de uma área menor, né? Menor extensão. Exemplo, se eu quiser fazer uma representação de um prédio, de uma casa, de um cômodo, de uma praça, né? Uma pracinha ali, é uma área pequena. Então nós falamos que estamos elaborando uma planta. Quando a área a ser representada, ela é muito extensa, aí nós falamos então que essa representação cartográfica é um mapa, tá? Só que os mapas, eles possuem, né, essas representações, eles possuem uma linguagem que a gente chama de linguagem cartográfica. A linguagem cartográfica são símbolos que podem se expressar através de cores, de linhas, né, de desenhos, algum símbolo que possa identificar qual informação o cartógrafo quer passar para a gente. Por exemplo, todo mundo já viu um mapa com as regiões brasileiras, né, do IBGE, com as 5 macro-regiões. Eles costumam pintar cada região de uma cor. Essas cores, elas são, né, convenções cartográficas, porque elas vão te ajudar a identificar qual é aquela região. As linhas, né, essas linhas que estão no mapa, que dividem, né, um território do outro, também são convenções cartográficas. Um desenho, por exemplo, um navio, um barquinho pode representar o quê? Que ali naquela área tem um porto. Um avião pode, né, passar a ideia de que naquele lugar tem um aeroporto, né? E vai por aí. Quando nós falamos de capital, de estado, capital do país, também temos os símbolos próprios. As linha férrea, eles costumam colocar tracinhos, né? E vai por aí. Rodovias também. E nós temos vários tipos, né, de convenções cartográficas, que nós vamos até estudar no próximo capítulo. Bom, uma outra coisa também importante. Quando nós falamos de mapas e plantas, nós estamos falando de representações, né, bidimensionais. Tem comprimento, tem largura. Se eu quiser representar uma área, né, de uma, vamos dizer assim, modo tridimensional, tem largura, comprimento, profundidade. Eu já posso fazer uma maquete. A maquete, ela já nos dá uma ideia tridimensional daquela área a ser representada. Mapas e plantas não. Tem uma visão apenas bidimensional. Tá legal? Uma outra coisa importante para vocês é a representação do planeta. Olhem aqui. Eu tenho o meu globinho. Ó, gente, ó, ele aqui de novo, ó. Meu globinho. Ele fica aqui, ó, pertinho de mim, sempre, quando eu tô trabalhando. O globo terrestre,
essa é a forma mais fiel de representar o planeta Terra. Por quê? Ó, o planeta, a inclinação, ó, vocês podem ver que o planeta está inclinado, ó. Polo Norte, Sul, ele apresenta o quê? Essa inclinação, a Terra, né, na sua forma arredondada, os achatamentos dos polos, então ele é a forma mais fiel. No caso de um planisfério, o nome já está dizendo, é o planeta, é o mundo na sua forma plana, é a esfera na forma plana. Ela é muito mais prática para, né, fins assim até de estudo, de observação, mas ela não é a forma mais fiel, porque os planisférios, né, e os mapas planos, de um modo geral, eles apresentam distorções, algum tipo de distorção, seja de distância real, seja de, né, forma, né, dos territórios, seja do tamanho real. Então, algum tipo de distorção vai apresentar. No caso do globo terrestre, é uma forma mais fiel. Bom, tem uma outra coisinha que eu quero falar para vocês, chamar a atenção, né? A gente já falou dos mapas, plantas, da forma bidimensional, tridimensional também, já falei. Cartografia, né? Essa ciência, esse estudo de elaboração de uma determinada área, né? Então, vamos lá. Você pode mapear, né, um lugar tendo uma visão vertical, né? Você vai tirar fotos aéreas. Essa é a forma mais adequada para mapear. Por quê? Porque uma foto, dependendo do seu objetivo, né? Uma foto aérea, ela se chama aerofotogrametria. Essas fotos aéreas, ela vai te dar uma visão assim bem mais ampla daquela área a ser mapeada, não é? Então, as representações feitas, por exemplo, através de fotos aéreas, vão poder te dar uma visão muito mais ampla, vão poder te dar vamos dizer assim, mais estrutura para você elaborar um mapa, né? Dependendo do seu objetivo. Você quer mapear ruas, né? Quarteirões. A aerofotogrametria, muito melhor, porque você vai ver direitinho ali, ó, do alto. Você pode também ter uma visão horizontal, dependendo do objetivo também serve, só que não para mapear, né, certos lugares aí não. Aí ela vai ser, por exemplo, uma visão horizontal, ela vai apresentar um tipo de objetivo qualquer. Por quê? Porque você vai ter essa visão, não é? Você vai ter aquela visão horizontal ou então até mesmo, né, a oblíqua, que você vai ver de um modo assim mais inclinado, não é? Então, as três são utilizadas, mas os cartógrafos, eles costumam mesmo utilizar a visão, vamos dizer assim, a vertical, né? As fotos, as imagens, né? Nesse sentido vertical, tá bom? Outra coisa importante, a gente já falou da aerofotogrametria, imagens de satélites também muito utilizados hoje em dia. Por exemplo, nós temos GPS para auxiliar. As fotos de satélites, elas são importantíssimas porque elas vão dar uma precisão muito grande, né, na hora de mapear. Pensa vamos dizer assim, nas pessoas que saíam para navegar, né, século XV, século XVI. Gente, era tudo muito precário, era através da observação. Eles não tinham máquina fotográfica, celular lá para, né, clicar tudo como a gente faz hoje em dia. Eles não tinham satélites para enviarem, né, nenhum tipo de informação. Era tudo na observação. Então, esses mapas, eles podem não ser precisos, mas eles têm um valor muito grande porque mostram um conhecimento, né, uma técnica muito interessante para a época. Hoje em dia, bem mais fácil, entre aspas, tá, gente? Porque nós temos tantos recursos, que a precisão, ela se torna... Se bem que nada é preciso, tá? Não é assim. Mas eles chegam, né, bem perto da realidade. Bom, é importante também saber, vai ser o nosso próximo assunto, nosso próximo capítulo, que uma área para ser reduzida, a gente vai ter que trabalhar com escala. Então, escala vai representar quantas vezes aquela área ela foi reduzida. Então, por isso que os mapas vão sempre apresentar escalas. A gente chama de escala cartográfica. Eu vou pegar aqui
um mapinha para vocês verem, ó, né? Que vai ser a nossa próxima aula aqui, ó. A escala cartográfica tá aqui, ó. Quantas vezes o mapinha ele foi reduzido, quer dizer, a área foi reduzida até ela caber aqui, ó, nessa folha de papel. Nesse caso, ela foi reduzida em 460 quilômetros. 1 centímetro equivale a 460 quilômetros, tá? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar também com centímetros, quilômetros, a gente vai ter que ter essa visão. Por exemplo, se a gente fala 460 quilômetros, nós temos que acrescentar mais 5 zeros até chegar a centímetros. Então, nós vamos ter essa visão de quantos centímetros, né, foi reduzido. Eu falei em quilômetro porque essa daqui é uma escala gráfica. Mas se eu falar da escala numérica, a gente vai trabalhar, geralmente, a gente vai trabalhar com centímetros, tá? Nessa daqui, olha só, 460, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 46 mil centímetros. Esse mapinha aqui foi reduzido, né? 46, 1 centímetro no mapa equivale a 46. Não é mil não, gente. Milhões, desculpa. 46 milhões de centímetros na vida real. Desculpa, tá, gente? 46 milhões de centímetros na vida real, né? De distância real. Então, só para vocês terem uma ideia que a gente tem que trabalhar com essa escala. 1 centímetro no mapa, na realidade tem aproximadamente 46 milhões de centímetros na vida real. Ou aqui 460 quilômetros, tá bom? Mas isso daí, ó, quem não entendeu essa última parte, fica tranquilo. Isso daí é a nossa próxima aula. Aí eu vou explicar passo a passo como é que a gente trabalha com escala cartográfica. Tá legal? Escala numérica, escala gráfica, a própria escala gráfica, essa daqui é gráfica, tem um gráficozinho, tá? Isso aqui foi só para ilustrar, só para dizer para vocês que escala representa quantas vezes uma área foi reduzida. Nesse caso, 1 centímetro equivale a 46 milhões de centímetros, né? Na distância real aproximada, que nada aqui, né, é exato, tá bom? Então vamos lá, nosso próximo capítulo vai falar, a gente vai trabalhar justamente a escala. Não é difícil não, é legal, é fácil, tá bom? Então, ó, beijinho.